boa noite. Hoje estamos em trânsito na viagem, mas Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. É isso aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E hoje o meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos e estamos aqui mais uma noite para falar do que Deus tem feito em nossas vidas. E o amor de Cristo nos uniu. Então, muito importante. Hoje a gente vai falar algo assim muito interessante, muito legal, pessoal. Muito bom. Que é os propósitos feitos, né? Os propósitos que nós fazemos com Deus, com Cristo, na vida da gente. E assim, nós tivemos algumas coisas, né? Alguns propósitos nós fizemos. Eu, particularmente, fiz um propósito com Deus de que faria um trabalho realmente que valesse a pena a minha passagem em vida. Como assim? Sim, ele me deu tantas coisas, me deu muitas coisas, muita. E de repente eu passei por essa vida sem fazer muita coisa de útil, pelo menos o que eu penso. Mas ele me deu sabedoria e entendimento no seu amor para que eu pudesse reverter essa situação e fazer o mais rápido possível poder levar a palavra dele, tá? Poder realmente mostrar os ensinamentos dele e o quanto ele é fiel quando a gente o procura, o quanto ele é fiel quando a gente faz um propósito com ele, o quanto ele é generoso, bondoso, caridoso nas coisas que ele faz. Sem você precisar te pedir, é só você dizer a ele: Deus, o Senhor sabe do meu coração, das minhas necessidades e do meu propósito. Por favor, me atenda. E ele vai te atender. Ele não vai te deixar jamais sem realmente te dar a resposta para aquilo. Pode não ser naquele momento, pode ser um pouco mais adiante, ou talvez a resposta venha de uma outra forma, mas vai vir uma resposta para ti. E boa, sempre boa, maravilhosa. Pergunte a ela. O problema nisso é quando Deus fala e a nossa ansiedade de não saber esperar acontece junto com essa fala. Então, às vezes, quando a gente já falou, a gente ora e a gente quer as coisas imediatas, né, no nosso tempo. E aí a gente fica sofrendo e a gente tem aprendido que como a gente sofre à toa, porque Deus ele responde, mas na hora certa. E quando a gente vê as coisas acontecendo, né, aquilo que a gente pediu acontecendo, a gente fala assim, caramba, por que eu sofri, né? Se eu podia ter vivido esse tempo até o acontecimento de uma forma tranquila, só esperando, fazendo outras coisas, focando em outras coisas. Mas não, a gente fica lá focando naquilo, naquela situação, naquele pedido, né? E não consegue enxergar as outras coisas. E uma vez eu vi uma moça falando exatamente disso, que quantas vezes a gente pede algo para Deus e a gente recebe, só que a gente já está pedindo outras coisas e a gente não consegue viver nem aquilo que a gente pediu, né? Então a gente não agradece. Vou dar um exemplo. Eu tô querendo uma bicicleta, daí eu ganho a bicicleta. Só que daí agora eu vejo a necessidade de um carro. Só que eu fico insistindo tanto no carro que a bicicleta que eu ganhei, eu já não cuido dela, eu não uso ela com alegria. Então aquilo que foi um dia o meu pedido, uma coisa que eu quis tanto, eu não estou valorizando nem o que eu tenho. Eu fico preocupado com aquilo que ainda eu quero. Então quantas vezes a gente perde momentos felizes porque a gente sempre está em busca de mais e mais e mais. Isso é natural do ser humano, né? A gente quer sempre melhorar, crescer, mas a gente não valoriza aquilo que a gente já tem. Então é isso que a gente tem aprendido, que às vezes a gente sofre e não valoriza o que está acontecendo à nossa volta. Não, e assim você acaba de solucionar uma situação, você já está pensando na outra, você nem curtiu aqui, você solucionou. Isso é verdade. E hoje a gente falou sobre isso. Sobre isso. Assim, a gente acabou de sair de uma
situação, já estamos pensando em outro problema, em outra coisa para ver o que vai ter que resolver. Não, que bom que a gente resolveu uma coisa, vamos curtir isso, né? Já fica pensando, tem que resolver mais uma coisa, tem que resolver agora isso, falta isso. Mas né? Inclusive, é assim, quando a gente diz, como cristão, né? Sim, nós vamos buscar o propósito, nós vamos pedir, nós vamos buscar o propósito. A gente consegue o propósito e aí você já se empolga, porque é tanta coisa boa. Propósito. Então, e as coisas vão acontecendo e você vai realmente vivendo aquilo de uma maneira tão maravilhosa que você fala, como assim? Mas como assim? Você só fala, como assim? Como assim? Porque vai acontecendo tudo. E eu digo, vocês acreditem ou não, podem acreditar numa coisa. Quando você faz um propósito com Deus, com Cristo, sem negociar com Ele, eu sempre falo isso aí, o mais importante, sem negociar. Sabe aquela coisa de, não, Deus, o Senhor me dá isso, eu dou aquilo, faz aquilo, aquilo outro, faz aquilo. Não, faça o seu propósito no seu coração, sabe? Sem negociação. Você pode ter certeza que Ele está ouvindo o teu coração. Ele está ouvindo você, sabe? O seu eu, sabe? Ser entregue. Então, e há muito tempo, eu fiz um propósito. Depois, em outras lives, a gente vai falar a respeito. E, assim, demorou um pouco mais do imaginado, mas aconteceu. Está acontecendo. E aí, cada vez mais a gente vem acelerando uma situação, acelerando o que eu digo, assim, de entender que o tempo dele não é o nosso, mas vem. De alguma maneira, ele vem. Ele te prepara para as coisas boas. Você entende se quiser. Porque se você se atropelar também, não vai vir, isso aqui. Você cuidado, você vai fazer besteira. E ele é pontual. Ele é pontual. Quando ele te dá, ele não te dá metade. Por isso que eu falo, ou você se entrega por inteiro ou não se entrega. Porque ele não vai te dar pela metade. Ele vai te dar inteiro sempre. E ele conhece o teu coração, ele sabe as tuas propostas, ele sabe os teus pensamentos. Então não adianta. Sabe? Então, tudo isso daí, agora o mais interessante, que as tentações vão aparecer, as coisas vão acontecer, as tretas vão acontecer, vão rolar. Você não tem, escapa. É o que eu falo, nós mudamos, o mundo não. A gente muda, o mundo não muda, o mundo continua a mesma coisa, a 1000 por hora. Então a gente tem que ter consciência disso. E quando as tentações vêm, e quando as coisas acontecem, você tem que meter o pé no freio e falar, opa, peraí, aqui não. Aqui não, aqui já tem dono, filho. Aqui já era. Sabe? É bem assim mesmo. Se não ficar atento, você acaba se desviando do propósito, né? E é engraçado que a gente, nesses dias, conseguiu refletir assim, a história da ansiedade, né? A gente pede uma coisa, só que às vezes aquela coisa não vem naquele momento, porque se aquilo acontecer naquele momento, outras coisas que estão por vir não vão acontecer junto. Então, quando Deus faz, Ele faz o momento certo para que as outras coisas, que se a gente falar, a gente conta, e a gente ainda não vai contar. Mas para uma coisa acontecer, a outra precisa estar caminhando. E quando a gente percebe que aconteceu, a gente fala, caramba, aconteceu nesse momento porque tinha que acontecer a outra coisa junto. Então, para isso, demorou essa coisa para que a outra tivesse ali alinhada. Então, para vocês entenderem que assim, às vezes aquilo que você pediu, ou você não está preparado, ou a situação ainda não é a ideal, porque ainda falta alguma coisa para complementar. E aí, por isso que existe essa espera, porque Deus é perfeito e Ele sabe todas as coisas no momento certo. Então, por isso que eu falo, enquanto você pede, o que você faz enquanto espera? Então, fica essa reflexão para você. Quando você fizer algum pedido, o que você vai fazer enquanto espera? Ore e espera. Ore e espera e, lógico, faz a sua parte, né? Porque não adianta sentar de esperar cair do céu, não vai. Então, e foca em outra coisa também, né? Não fica só batendo naquilo, não aconteceu. Tem o plano B, o C e o D. Não é o plano B e o C. Tem que acontecer alguma coisa nesse tempo. Então,
e orando e acreditando. Isso. Acreditando, crendo que ele vai te dar aquilo que você está pedindo, que você está querendo. Sabe? Sem negociação. Você está pedindo para que ele te ajude, para que ele te dê essa luz, para que ele te ilumine, te abençoe e o Espírito Santo venha abençoar as coisas. E ore. O poder da oração. Amanhã nós vamos falar sobre isso. E a Adriana até colocou aí, né? Um dia de cada vez. É isso mesmo. A gente precisa Pronto. aprender Exatamente. a viver esse um dia de cada vez. E nesse dia que a gente está vivendo, curtir o que está acontecendo. Né? Porque às vezes você recebe coisa e não curte aquele momento. Né? Fica preocupado com o amanhã. Então tem que viver esse dia. Se é o dia de hoje, viveu. E se seu propósito está alinhado com Deus, com certeza ele vai investir nisso. Porque ele sempre tem o melhor para nós e para todos que vão ser envolvidos neste propósito. Exatamente. E uma coisa que eu digo para vocês, o poder da oração é monstruoso, é coisa absurda. Tá? Não esqueçam que quinta-feira é noite dos milagres. Quinta-feira é noite dos milagres. No IEQ, Vila Salete. Ou é o doutor Dolores Ribeiro, 108. Eu sempre esqueço. Dolores Ribeiro, 108, tá? Pessoal, às 20 horas. Hoje, por hoje, a gente vai ter que encerrar, pessoal. Foi muito legal. Sabe, a gente pede desculpa, que não tá com o violãozinho também para fazer, né? Mas, enfim. Mas, assim, uma noite abençoada para vocês. Uma noite, assim, maravilhosa. De bom descanso, bons sonhos. Que Deus realmente abençoe a vida de todos vocês. Que seja um dia que tenhamos uma quarta-feira maravilhosa também. Cheia de muito amor, carinho, mansidão, paz no coração. E estaremos juntos. E fica a reflexão, o que você faz enquanto espera aquilo que você pediu? Ore. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Beijo, tchau, queridos. gente. Uma ótima Uma noite. boa noite a todos, tá?